Os negros realmente foram amaldiçoados por Deus? Por isso existe tanta fome na África? Como existem pessoas negras se todos nós viemos de um mesmo casal? E uma curiosidade, existe um personagem muito importante da Bíblia e essa pessoa era negra e com certeza você não sabia disso. Quer saber quem é? Fique até o final que eu te explico tudo isso em detalhes, porque se você tem dúvida, a Bíblia responde aqui. E ainda vou estar deixando um bônus exclusivo para quem ficar até o final do nosso estudo. Então, vamos começar. Para entender isso, primeiro vamos começar falando de Noé. Bom, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Porém, vamos nos atentar para Cã, que teve 4 filhos, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. E dos 4, vamos falar de Cuxi e Canaã, que serão os personagens principais do nosso estudo. Vamos nos atentar agora para Canaã. Muitos teólogos chegaram a afirmar que os negros realmente foram amaldiçoados por Deus, por causa da maldição de Canaã, e durante muito tempo essa teoria racista foi sustentada. Mas como a Bíblia fala em Gênesis capítulo 9, versículo 20 em diante, diz que Noé plantou uma vinha e bebeu muito vinho, até se embriagar, e ficou nu em sua tenda. E seu filho Cã o viu nesse estado, e pareceu querer debochar dele quando decide chamar os seus irmãos para ver o pai nessa condição lastimável. Porém, Sem e Jafé, com seus rostos virados em sinal de respeito ao seu pai, colocam uma capa sobre Noé para tapar a sua nudez. Porém, quando Noé despertou, soube o que Cã tinha feito, e assim amaldiçoou Canaã, filho de Cã, para que seja servo dos servos dos seus irmãos. Talvez pra gente a atitude de Noé tenha sido muito radical em amaldiçoar Canaã, porque vivemos em um tempo em que os filhos não respeitam os seus pais, e simplesmente acham que o pai é só um cara ultrapassado que não sabe mexer no celular. Então, hoje em dia, uma atitude como a de Cã poderia não gerar nenhuma consequência, mas na era patriarcal a honra e o respeito eram levados a sério e uma atitude como a de Cã não poderia ficar sem punição. Em Gênesis 10:32 diz que os descendentes de Noé se dividiram e formaram as nações da terra depois do dilúvio. Quando os descendentes de Noé começaram a se espalhar na terra, os jafetitas vão dar origem aos primeiros indo-europeus que vão se concentrar ali na região da Europa. Já os camitas vêm para a região da África e começam a povoar por ali. Já os semitas ficam na região da Ásia, vivendo como nômades. É através dos semitas que surgiram os elamitas, babilônios, hebreus e outros povos. Afinal, Canaã não era África. Canaã era a parte oeste do Rio Jordão, que hoje é Israel, ou seja, os cananitas não eram africanos. A maldição sobre Canaã não tem nada a ver com tom de pele. Na verdade, nenhum descendente de Canaã teve pele escura, pois se estabeleceram na região da Palestina. Mas afinal, por que a maldição foi sobre Canaã e não sobre o próprio Cã? Provavelmente porque Deus já via em Canaã, neto de Noé, a sequência do caráter de Cã, seu pai. Agora vamos falar de Cuxi. Estudiosos bíblicos acreditam que foi ele o principal antepassado dos negros, possivelmente junto com seu irmão Put. Isso foi baseado nas regiões da terra em que eles e os seus descendentes passaram a habitar. Após as confusões das línguas na Torre de Babel, os povos começaram a se espalhar e os cuxitas foram para a Núbia, sul do Egito e no sul e oeste da Arábia, onde hoje está o Sudão. Em Isaías capítulo 18 fala dos etíopes, que também eram cuxitas. Diz que eles eram guerreiros valentes, de alta estatura, de pele brilhante e uma nação vigorosa e temível. Lembra que eu disse que tinha uma pessoa que foi muito importante na Bíblia e ela era negra? Eu estou falando da mulher de Moisés. A Bíblia vai nos dizer em Números capítulo 12 que Arão e Miriam estavam falando mal de Moisés por causa da sua esposa, porque ela era cuxita. Estudos comprovam que ela era uma mulher de pele escura e isso poderia ter incomodado os irmãos de Moisés por algum motivo. Os israelitas achavam que estavam mais perto de Deus por causa da sua linhagem e da sua herança cultural. Mas o profeta Amós deixou bem claro que eles não tinham nenhum privilégio diante de Deus e que eles valiam tanto quanto os descendentes de Cuxi. Ele diz em Amós capítulo 9, versículo 7: Vocês israelitas não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Mas você pode estar se perguntando, se todos nós viemos de um mesmo casal, como existem pessoas de diferentes raças? Para entender isso, primeiro precisamos voltar no princípio. Quando Deus criou os animais e o ser humano, ele não criou várias raças, mas sim uma única raça para cada espécie de animais. Ou seja, não existiam várias raças de cachorros ou de gato, mas sim, por exemplo, uma única raça de cachorro, porém com potencial para se adaptar ou se variar para outras raças.
Isso acontece porque o nosso DNA é como uma caixa de lápis de cor que você dá para várias crianças. Cada uma fará um desenho diferente, porém a caixa de lápis será a mesma. Por isso existem várias raças, porém todas vieram de uma mesma raça original. Os cuxitas, por exemplo, habitaram em regiões mais quentes e ensolaradas, e nesse caso ter mais melanina na pele ajudava a proteger contra os danos solares e permitia uma melhor adaptação ao ambiente, ou seja, as pessoas sofreriam menos em lugares assim se tivessem pele mais escura. Como vemos, Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, cuida de nós nos mínimos detalhes, e para Ele não há diferença de cor ou de raça. Todos nós somos iguais e amados da mesma forma pelo nosso Senhor. Em Jó 33:6 diz: Eu e você somos iguais diante de Deus. Eu também fui formado do barro. Em Gálatas 3:28 diz: Já não somos mais judeus, nem negros, nem escravos, nem livres, nem simplesmente homens ou mulheres, porém somos todos iguais. Somos um em Cristo Jesus. E chegamos ao final do nosso estudo. Se você gostou, se inscreva em nosso canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E como eu havia prometido, tô deixando aqui na descrição do vídeo um link de e-books totalmente gratuitos para você poder acessar, estudar e se aprimorar cada vez mais no conhecimento da palavra do Senhor. E juntos vamos crescer na graça e no conhecimento.